Esse vídeo é uma análise do livro Microserviços Pronto Produção e de forma alguma essa análise vai substituir a leitura, tá? E mano, sendo bem direto ao ponto, esse livro foi escrito pela Susan, que é uma engenheira de CRE da Uber, e ela criou um manual básico de como montar um microserviço e montar um ecossistema. E como ela é uma engenheira de CRE, ela não aborda quase nada de desenvolvimento que nós devs trabalhamos. Ela vai abordar muito a parte de infra. Alguns momentos ela vai falar sobre quais linguagens, algumas características de linguagens, ou então algumas coisas sobre testes, mas você percebe que ela não se aprofunda nisso e fica uma coisa um pouco superficial, mas não é porque é superficial que é mal escrito ou então que é algo que deixa a desejar. Mas você percebe que a autora não escolhe se aprofundar muito nisso, mas são bons textos e que agregam sim. Não é porque esse livro ele é focado em infra que você que é dev, back-end ou então tu que é tech lead não deve ler. Se tu é back-end, trabalha com microserviço ou quer trabalhar, leitura é obrigatória. E mano, tu que é tech lead, porra, não tem nem o que falar, né, cara? Não é que é obrigatório essas coisas. Tem que saber o que seu time está lidando e o que é importante para aquele produto funcionar direitinho. E muito bem. O primeiro capítulo tem o nome de microserviço. A ideia dele é introduzir o leitor sobre o que é um microserviço, suas vantagens, suas desvantagens, quando usar, quando não usar e o que é um ecossistema de um microserviço. Ele é muito bem escrito, ele é um capítulo que qualquer pessoa que pegar, mesmo que o cara não acabou, tá na faculdade e resolveu pegar esse livro para ler, ele vai entender. Se o cara é juninho, independentemente, ele vai conseguir entender. Ele é ridículo de simples e de compreensível. E boa parte das coisas que ele fala aqui são coisas básicas que a maior parte dos devs, até que trabalham com microserviço, não entendem direito. Tipo assim, cara, por que a gente trabalha de fato com microserviço? Qual que é a vantagem de fato que ele traz? Como que ele agrega a empresa? Como trabalhar com esse tipo de coisa vai agregar? E isso é uma coisa que esse livro responde. Já o segundo capítulo, que é disponibilidade de produção, não para produção, é de produção. Não sei se daí é erro de tradução ou não, mas tá assim. Ele já vai falar sobre SLA, que seria uma forma de você mensurar a disponibilidade do seu microserviço. Aqui vocês podem ver uma tabelinha aí que quanto mais 9 ele vai ter, menos tempo ele vai ficar fora do ar. E, gente, como esse livro ele foi escrito por uma empresa que é muito grande, tipo assim, é um Uber, cara, em escala mundial. Alcançar esse nível de disponibilidade é uma coisa um pouco difícil, entende? Mas é alcançável sim. E também o livro fala sobre os 8 princípios de um microserviço, que basicamente são resumos dos próximos capítulos. O primeiro e o segundo capítulo, eles são introduções, eles servem para preparar o leitor para o que vai vir para frente. Eu diria que o livro ele começa de verdade no terceiro capítulo. Ali que ele vai começar a se aprofundar naqueles assuntos que ela se propõe e começar a descrever as vantagens dele, por que fazer de tal forma, por que não fazer e assim por diante. Bom, o terceiro capítulo ele vai falar sobre estabilidade, confiabilidade. Ela vai explicar a diferença de cada uma dessas duas palavras. Ela vai falar sobre o ciclo de desenvolvimento, que basicamente é a rotina de trabalho de um dev, onde que ele testa o projeto, escreve o código, manda para o Git, manda para o ambiente de staging e assim por diante. Tem aqui uma tabelinha aqui do lado mostrando. Ela também vai falar sobre pipeline de desenvolvimento, que é o ambiente de staging, staging total, staging parcial, o pré-release e o prod.
ela vai explicar qual a diferença de cada um desses carinhas, por que você tem que ter eles e assim por diante. Ela também vai ensinar como lidar com uma falha em um microserviço, que é muito bacana, muito legal. E aqui também vai começar os questionários do livro, onde que basicamente é um questionáriozinho, um ponto para você analisar o teu microserviço e ver se ele tem, se ele cumpre todos os pré-requisitos do que foi falado nesse capítulo. Inclusive aí, cara, é legal pegar, sei lá, antes de uma sprint, analisar o microserviço, digamos, que você mais trabalha e tudo mais, e levantar esses pontos na sprint e falar, ó, a gente precisa melhorar tal coisa nesse microserviço por isso, isso e isso. E, cara, se todos os tech lead, todos os devs seguissem esses questionáriozinhos e fizessem isso antes da sprint, nós teríamos sistemas extremamente robustos. O quarto capítulo ele já vai falar sobre escalabilidade, desempenho. Ele vai apresentar alguns termos como o RPS, que seria solicitações por segundo, e o QPS, que seria consultas por segundo. Esse capítulo ele não é difícil de ler. Ele não é uma coisa que, digamos, o linguajar é complicado. Mas como ele trabalha com siglas que são parecidas, às vezes você tem que parar, você lê um parágrafo, pensa um pouquinho, ou então vai lá no glossário, confirma o que são aquelas siglas e daí o tico e teco funciona, saca? Porque é muita siglinha parecida e às vezes uma tá logo seguida da outra, você fica um pouco confuso. Mas não é não é um capítulo difícil não, saca? O linguajar é simples e tu entende boa. Só tem esse detalhe das siglas aí que são muito parecidas e às vezes você precisa parar e pensar um pouquinho, saca? Outra coisa que vai ser abordada é como distribuir os recursos de um microserviço, até mesmo, pelo que eu lembro, até nas próprias equipes mesmo. Tipo assim, qual equipe que eu devo distribuir mais recurso e assim por diante. Tanto recurso monetário, então recursos de infra, quanto recursos humanos, como um arquiteto, um engenheiro, ou então mais instâncias na Amazon, ou então mais instâncias na Amazon e assim por diante, cara. Outra coisa que é interessante que ele aborda é se você possui determinadas características em um microserviço, se ele tem que fazer, sei lá, processar várias coisas simultaneamente, então talvez não seja interessante você trabalhar com qualquer linguagem. Por exemplo, às vezes é melhor você trabalhar com Java do que Python, porque o Python ele não vai conseguir gerenciar, tipo, não digo que não consegue que ele não consegue gerenciar mais de uma coisa numa thread, mas ele não vai ser que nem um Go da vida que vai ter um Goroutine, onde você vai conseguir executar várias funções ao mesmo tempo. E cada função vai ser executada em uma thread. Tipo assim, o livro ele dá até uns exemplos falando, olha só, você até pode montar um microserviço com Python, mas ele não vai ter tanto desempenho por causa que o Python, a ideia dele não é bem essa, entende? Ah, e também ele vai abordar esse tipo de coisa. Tipo assim, só voltando aí das linguagens. Não é porque eu tô falando do Python aqui do Java que ele vai se aprofundar muito assim que o Python ele é pior que o Java. Não, ele não fala isso. Ele fala que o Python foi desenvolvido uma coisa e o Go, o Java foi desenvolvido para outra. E alguns problemas o Go e o Java resolvem melhor que o Python. E por causa disso você deve construir um microserviço com essas linguagens. Ele também vai falar um pouco desse tipo de coisa para bancos de dados. Ele vai falar sobre bancos ciclos e não ciclos. E ele faz uma análise um pouco não, bem superficial, onde que ele só vai, ele não aborda cada uma das linguagens e linguagens mesmo de banco de dados. Tipo assim, não vai comparar um Postgres com um Mongo. Ele vai fazer uma análise bem minuciosa. Não, ele vai falar um banco SQL é bom para isso, um banco NoSQL é bom para isso. Se você tiver essas características aqui,
eu, como autora, recomendo você fazer com tal banco, com um banco SQL, então com um banco no SQL. É meio que isso que é ensinado nesses módulos. Bom, o quinto capítulo, que é o tolerância a falhas e preparação para catástrofes. Que é basicamente se preparar para o caos, se preparar para quando um microserviço cair, ou então um banco de dados cair, ela vai te ensinar a encontrar pontos únicos de falha, que são, como pode dizer, você analisar um microserviço e a partir disso você vai procurar coisas que podem falhar. Imagina que você tem um microserviço na Black Friday e você tem um banco que está sendo muito requisitado e 3 microserviços estão consumindo aquele banco. E, consequentemente, esse banco ele chega no limite dele e ele cai uma hora. Beleza, o banco caiu, bacana, legal. Os teus microserviços estão preparados para isso? Ele vai conseguir armazenar esses dados para depois reprocessar quando o banco estiver no ar? Ou então vai mandar para um banco secundário para armazenar esses dados, depois vai colocar naquele outro banco? Ou então, sei lá, vai guardar em um cache da tua aplicação e assim por diante. Basicamente é você se preparar para falha mesmo. E não se preparar para falha, mas você tentar prever uma futura falha. E logo em seguida ela vai falar sobre testes. Ela fala sobre teste unitário, de integração, teste end-to-end. E ela começa a falar de verdade sobre testes quando ela fala do teste de resiliência, ou teste de carga, ou load test, tem 1 milhão de nomes esse teste aí. E esse load test, ele, digamos, vai ser o seu melhor amigo para você encontrar pontos de falha. Porque imagina o seguinte, tu vai encher a sua aplicação de requisições, vai fazer 1 milhão de requisições, sei lá, 1 milhão de requisições por segundo, meio absurdo, mas beleza. E vamos ver o que vai falhar, o que vai cair do seu microserviço. O banco caiu, a Redis caiu, a fila ficou muito cheia e assim por diante. Depois que você fizer esses 1 milhão de requisições aí, você vai olhar para o que caiu, aquele ponto de falha que foi descrito no início do capítulo, e você vai cuidar para que quando esse carinha cair, o seu microserviço armazene os dados e assim por diante. Ou então manda para uma outra fila para fazer reprocessar esses dados depois. E agora então a parte que é bem polêmica do livro, que é o teste de caos. E o que é esse teste? Como o próprio nome já diz, é fazer o caos, tacar o terror na aplicação. Tu vai literalmente tentar quebrar a tua aplicação. Ela sugere alguns nomes de ferramentas, tipo Simeon Arm e outros nomes e outras ferramentas lá. Isso eu achei muito top do livro, que, tipo assim, por mais que ela não te ensine a mexer na tecnologia, ela te dá um caminhozinho para você pesquisar depois que você acabar de ler. Principalmente essas partes de teste, que eu acho muito pica. E, bom, beleza, mas a parte polêmica do livro é o quê? Ela sugere que você tente implementar o caos no ambiente de produção. Ou seja, quando você está trabalhando com teste de caos, a ideia é você literalmente derrubar um banco de dados, criar ruído numa comunicação entre 2 microserviços. É você tentar quebrar alguma parte da aplicação para ver se aquele ponto de falha ele foi de fato destruído mesmo, o seu microserviço ele aguenta, ele está de fato prevenido contra aquele problema. E esperar que aquele recurso que você tirou do seu microserviço tenha capacidade de se reerguer e reestabelecer com elegância. Ou seja, se um banco cair, esse banco vai ter que se reerguer sozinho. Se uma fila ficar muito cheia, digamos assim, os próximos dados que forem entrar dentro dela vai ter que ficar num cache para depois ser enviado na fila e assim por diante. Entendem? Uma coisa que eu vi aqui que eu nunca, tipo assim, nenhum lugar que trabalhei, eu já vi ser implementado, mas que achei genial,
você categorizar um incidente a partir de... Tipo assim, você vê ele sendo categorizado e tudo mais, mas você não vê de uma forma tão bonita que esse livro descreve, entende? Tem até umas tabelinhas lá pra você entender de como, tipo assim, o quão urgente é você mexer naquele microserviço, quão urgente é você resolver aquele incidente. Achei muito bacana, muito legal. Outra coisa que é legal que ela aborda é você priorizar é, alguns microserviços a mais do que outros, dependendo da sua regra de negócio. Que imagina o seguinte, se um microserviço de upload de imagem, da foto do usuário cai, isso não vai impactar tanto um negócio quanto um microserviço que é responsável pelas transações financeiras da aplicação. Entende? Se um cair, o aplicativo vai continuar funcionando. Aquela funcionalidade vai ficar fora do ar? Vai, mas digamos, para que aquele aplicativo foi feito, no caso da Uber, tipo, se o microserviço de pagamento cair, fudeu, metade dos motoristas não vão conseguir trabalhar mais, entende? Ou então o pessoal não vai conseguir receber e assim por diante. Isso eu achei muito legal, muito bacana. E é meio que isso, gente, o quinto capítulo. Cara, agora vamos pro sexto capítulo, que é monitoramento, que ele vai ensinar o que é logs, vai ensinar o que você deve ou não deve logar no sistema. Essa parte do que você deve ou não deve monitorar, logar, tudo mais, é um pouco insatisfatório, eu acho que pela própria natureza dos logs, que tipo, uma hora você precisa monitorar uma parte da aplicação, outra hora, conforme a aplicação ela vai crescendo e tudo mais, você precisa monitorar mais outra parte da aplicação, entende? Ela fala sobre turnos de plantão também, tipos de logs, tipos de alerta e assim por diante. O sétimo capítulo vai falar sobre documentação, que, mano, é basicamente ensinando como documentar. Extremamente importante esse capítulo, tipo, leia ele, comece a implementar de fato o que ele fala, que tu vai ganhar muito tempo e também vai evitar muita dor de cabeça pro futuro. Que ele vai falar de não só de como documentar um software, como fazer diagramas e tudo mais, mas também documentações de plantão. Imagina que, não sei, o primeiro dia de trabalho do cara no plantão e rolou um incidente. Como é que ele vai lidar direito com esse incidente? Ou então como é que o cara ele tava lá resolvendo um incidente, deu o horário dele, ele vai ter que passar essas informações para a próxima pessoa. Como que ela deve passar essas informações? O que é legal você, onde é legal você ter na sua onde é legal estar a sua documentação e o que é legal ter e não ter na sua documentação, entende? É um capítulo quando a gente olha, a gente fala, bacana, mas ele é muito importante, cara. Digamos assim que é um dos mais importantes não digo mais importante do livro, mas eu digo que ele é sei lá, tá nos top 3 assim, mais da hora que mais impacta a aplicação. E é isso. Uma coisa que eu quero comentar aqui sobre o livro, que já abordei todos os capítulos, é o seguinte: o glossário que eu falei lá, que é onde tem a descrição das palavras e tudo mais, a única crítica que eu tenho a ele é que uma ou outra palavra não estão aqui. Por exemplo, tem uma hora que o livro fica falando de work e o livro não fala o que é um work, que é um serviço da AWS, blá 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 blá. Mas ele também ele não fica bem claro conforme você está lendo o texto do que ele está falando, entende? Então, tipo, primeiro vez que eu li aquilo lá, que eu me deparei com esse termo, tu acha que é uma coisa. Depois, quando você vai lendo assim, você fala, não é bem isso que eu pensei. Fica um pouco faltando explicação, sabe? E outra coisa que cara, eu achei muito top, muito da hora isso daqui, é o cofaço. Não, perdão, colofão. Que basicamente é descrevendo o animalzinho que tem na capa. E essas abelhinhas aqui,
elas não estão aqui porque cada abelha faz um trabalhozinho e todas elas juntas fazem tudo funcionar como um microserviço. Não, essas abelhas aqui, elas vivem de forma individual, elas são solitárias, e o motivo delas estar aqui no livro é porque elas são muito importantes para o ecossistema. Elas meio que cuidam do ecossistema, lá da Índia, se eu não me engano. E da mesma forma que esse livro ele é muito fortemente baseado, é muito forte na parte de ecossistema de um microserviço, essas abelhas também são muito importantes para manter um ecossistema. E esse foi o vídeo. Gente, faz um pouco de tempo que eu li esse livro, primeira vez que gravo no YouTube, então vai estar uma coisa meio travada mesmo. E se eu tiver esquecido algum ponto ou exaltado muito um ponto que você não concorda, fica mais que à vontade para argumentar aqui nos comentários. Esse livro ele é um livro inicial para quem quer conhecer microserviços, mas não é porque ele é um livro que é inicial que ele é ruim, ele é muito bom mesmo. Recomendo muito forte a leitura. E é isso aí, cara. Se você curtiu o vídeo, manda para alguém que vai valorizar esse conhecimento aí. Abraço.